agora, apresenta como a Polar e a Célia integram dados de marketing, vendas e operações para superar fragmentos e pontos cegos estratégicos. A unificação de informações permitiu uma visão única, diluindo todas as áreas da área a indicadores comuns. A abordagem demonstra como dados integrados podem guiar crescimento, eficiência e alta performance dos negócios. E aí, para falar sobre o tema, unificando dados para integrar marketing, vendas e operações, nós convidamos ele, que possui 15 anos de experiência em marketing digital e e-commerce, atuando como arquiteto de crescimento digital, lidera projetos de full commerce marketing, unindo estratégias, performance, tecnologia e operação. Desenvolve frameworks proprietários que transformam a autoridade, dados e mídias em crescimento escalável e rentável. Por favor, Danilo Serafim, pode subir ao palco. Obrigado. E para se unir ao Danilo, nós convidamos ele, que é profissional de marketing e e-commerce da Polar Elétrico, com mais de 15 anos de experiência, atua em brand, planejamento de comunicação, lançamento de produtos e gestão de portfólio, sempre orientado a resultados. Integra análises financeiras e comerciais a tomadas de decisão, combinando visão analítica e foco em performance. Guilherme Acurso, por favor. O palco é de vocês. Bom, primeiramente, obrigado pela presença de todos. Sempre uma honra estar aqui no E-Commerce Brasil. E a gente vai entrar hoje num ponto muito importante da nossa jornada com a Polar, que é entender como que a fragmentação de dados ela impactou durante um tempo a Polar e como que a gente conseguiu destravar alguns pontos e trazer visibilidade para a marca. Tá? Um pouco da Célia. O que a Célia faz no nosso core? A gente conecta a marca com seus clientes por meio de dados e canais digitais. Basicamente isso. Tá? E aí vocês vão ver que não é tão básico assim mais para frente. Aqui um pouco dos nossos big numbers. Nossas soluções. Então, a gente parte desde o pré-clique até o pós-clique. Parte de e-commerce, marketplace, marketing digital, toda a parte de fulfillment, atendimento ao cliente, toda a parte de financeiro e fiscal e toda a parte de dados também. Um pouco da Polar, não é? Finlandesa, já há 45 anos marcando história aí por onde passa, e é uma referência global no setor, a pioneira, não é? Nos monitores e frequências cardíacas. Gui, você quer falar um pouquinho da Polar aí? Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Danilo, pelo convite, a E-Commerce Brasil. A Polar é uma marca que muita gente conhece pelos familiares, né? Uma marca já quase cinquentenária. Meu pai teve um Polar, meu avô usava Polar. Então, é uma marca que inventou essa área de monitoramento cardíaco, saúde, monitoração de atividade física. A gente está no Brasil desde 1990 com representações e com operação própria desde 2017, aí, desenvolvendo o negócio e se aproveitando desse boom de saúde e lifestyle e wellness que o mundo inteiro vive, mas principalmente o Brasil é um dos principais mercados e um dos principais focos da companhia. Obrigado, Gui. E aqui a gente entra no famoso problema invisível. Né? A empresa ela nunca vai ter falta de dados, mas ela vai ter o quê? Falta na estruturação desse dado, onde ele começa a se desconectar. E aí você acaba não tendo algumas decisões. Né? E a falta de visão ela acaba impactando diretamente na sua receita final. 44,8% dos sellers brasileiros atuam em mais de um canal, ou seja, eu tenho a Flagship, tenho o Mercado Livre, tenho o Shopee, enfim, diversos outros canais. 85% das operações multicanais ela tem alguma fragmentação. Então, eu não enxergo o nível de sessão que está vindo para o meu app, eu não tenho a validação atual do meu sistema financeiro do Mercado Livre, enfim, algum ponto de quebra ele vai ter. 84% dos líderes de venda, eles
eles acreditam que os dados eles são uma fonte gigantesca de ponto de quebra. Porque se você não tem o dado na sua mão ali, como que você vai conseguir fazer uma venda mais efetiva, né? E 20% da receita ela é perdida anualmente por conta dessa fragmentação, tá? E aqui a gente entra em algumas questões do custo da fragmentação. Ou seja, a multicanalidade ela virou padrão, a integração em diversos pontos da cadeia ela ainda é uma exceção, e isso ele sempre vai custar caro, e muito caro, nas vendas, na reputação, na escala, na recompra. Ou seja, se você não tem uma visão total dos seus dados, como que você vai entrar em estratégias de recompra, diminuição de CAC, que é o que a gente vai acabar vendo um pouco mais para frente. Aqui entram alguns exemplos reais. Campanha rodando sem a leitura do estoque, saque sem visão da jornada do cliente, marketplace e e-commerce totalmente desalinhados em questão de estoque, experiência e tudo mais. E aí ela vai costumar estourar onde? Putz, fui lá, fiz uma campanha de Google Ads, essa campanha ela arrebentou, teve um alto desempenho, só que eu não tinha estoque daquele produto. A gente já cansou de ver isso no mercado. Muitos dados quebrados no BI, então, diversas vezes você tenta procurar uma conexão entre o pré e o pós-clique, você acaba não enxergando, e às vezes uma cohorte de recompra que você quer fazer, você acaba não tendo visibilidade, e aí isso daí vai impactar no seu CRM lá na frente. Quando você fala de operação, né, o seu OMS está desalinhado ali com toda a sua parte operacional, então o orquestramento desses dados na operação ele acaba gerando diversos ruídos, e aí você vai pegando ruído pequeno, um em cada lado, ele vai acabar se tornando um grande problema. E aqui a gente tem uma realidade da Polar, que a gente vem de lá de trás, e aqui acho que o Gui ele pode passar para a gente com mais exatidão. Boa, acho que tudo que você falou até aí, a gente viveu um pouquinho, né? A gente passou por um momento, acho que o mercado como um todo, com pandemia e etc., de digitalização. Conosco não foi diferente, mas foi ainda mais forte. A gente viu a venda que acontecia de uma maneira mais equilibrada entre o varejo físico e o digital migrar cada vez mais para o digital, principalmente porque a gente fala de um produto com um ciclo de vida mais longo, né? Então, assim, troca de relógios e frequencímetros ela acontece mais ou menos a cada 2 anos, 3 anos, e estamos falando de um produto de ticket médio mais elevado. Então, assim, a questão da comparação de preço e o mercado de tecnologia está muito mais forte no digital, fez com que a nossa operação migrasse muito forte para o online, seja no D2C, seja no marketplace, seja em outros varejistas digitais. E aí tudo isso que o Danilo contou aqui dos problemas de fragmentação, a gente viveu na pele, né? E até recentemente isso era uma realidade, né? Antes da gente começar esse trabalho de desenvolvimento e de unificação de informação e de tomada de decisão, junto com toda a estrutura e inteligência que a Célia veio nos fornecer. Então, assim, a gente coloquei aqui, né, que a gente navegava com uma bússola quebrada. É pior do que você não ter uma bússola, é você ter uma bússola quebrada e você achar que você está navegando para o norte e o seu norte, na verdade, está apontando para outro lugar, né? Então, assim, conflito de dados, né, o que o RP, BI nos mostrava, não conversava com o que a gente puxava do Analytics, não conversava com o que a Vtex mostrava. Então, assim, era uma questão de não confiabilidade naquilo que a gente estava enxergando. A grande discussão de ROAS versus margem, né? Então, a gente olhar as campanhas, elas parecem positivas, elas parecem dar um retorno legal, tem um ROAS bacana. Quando a gente olha a margem do produto, na verdade, a gente está destruindo valor. A gente está perdendo a oportunidade de gerar rentabilidade e, no fim do dia, o que importa é o quê? É o faturamento, é o dinheiro no bolso. Nosso desafio que era onde acreditar, né? Então, essa falta de unificação, essa falta de ter um dado único ou de você os dados se conversarem de uma maneira verossímil, nos levava a tomar decisões equivocáveis, né? Ou adiar a tomada de decisão, e todos nós aqui sabemos que muitas vezes o tempo é o nosso pior inimigo, né? E aí a gente tinha a operação e toda a questão de marketing e mídia, não necessariamente remando para o mesmo lado, não necessariamente remando juntos, né? Ou seja, cenário caótico para as coisas não caminharem
para os resultados não aparecerem. E aí é um momento crítico que eu trouxe aqui para vocês como exemplo, foi a Black Friday de 2023, né? O varejo como um todo se prepara para esse grande momento. O brasileiro abraçou a Black Friday, talvez até mais do que o americano atualmente, né? É um momento onde o cliente espera, as marcas esperam, os operadores esperam. E 2023 foi um caos, né? A gente teve ruptura de estoque e isso não estava bem organizado, então a gente teve venda de produto que não tinha em estoque, a gente teve quebra no faturamento, a gente teve problema logístico na entrega, a gente teve as campanhas oscilando muito na sua performance durante o período ali, né, de Black Week, que foi o que a gente trabalhou. Então, assim, ali ficou evidente que as coisas precisavam seguir um outro rumo e que a gente precisava fazer uma gestão melhor de dados e informações. Brincadeiras à parte, nós somos uma empresa de dados, né? Nós somos uma empresa que tem gadgets que coletam os dados do corpo para dar insights para as pessoas. E a gente não vinha fazendo isso com a excelência que a gente faz nos nossos produtos, na nossa gestão. E aqui a gente tem um exemplo perfeito de fragmentação, né, Gui? Que é a parte do OTD e a parte do sem estoque, por exemplo. Você tem um WMS que não se conversa com o RP, que o RP não passa a informação correta para a plataforma de venda, onde você vai estar vendendo um produto dentro do seu site que ele efetivamente não tem no seu estoque. Então, é um caos completo. E o OTD, abaixo de 80%, né, você tem uma régua de mercado de 96%, onde esse OTD ele vai estar danificando a sua recompra. Ou seja, na Polar é pior ainda, porque você tem uma margem ali de 2, 3 anos de recompra, né, Gui? Exatamente. Então, imagina você danificar, sim, a tua recompra. É algo realmente muito, muito complicado. Impacto em taxa de cancelamento, enfim. Então, é um número que todo mundo conta com ele, de alguma maneira, quando você fala de um período como o Black. Né? Exato. E essa ruptura foi bastante crítica para nós. Exato. E aí, a gente tem a mudança da visão, e não é apenas ferramental, é a visão da estrutura de dados, de como que a gente precisa trabalhar e como que a gente precisa mudar. É essa centralização, a gente precisa ter isso num ponto só, para que a gente consiga enxergar de uma maneira muito mais unificada essa integração entre marketing, entre vendas, entre logística, entender aonde que a gente consegue mudar a nossa taxa de conversão, como que a gente consegue melhorar ela, se a gente consegue diminuir o CPC e por quê. Enfim, entre uma série de KPIs, posso ficar falando aqui até amanhã sobre KPIs, por conta dessa unificação desses dados, né? dessa criação de uma única fonte da verdade, vamos dizer assim. Não é? A gente fala muito, né, Danilo, que a empresa tem que estar todo mundo olhando para o mesmo objetivo, todo mundo trabalhar com as mesmas metas e etc. A gente só vai atingir isso se todo mundo estiver olhando para a mesma informação, se baseando na mesma informação e tomando decisão conjunta com um número único, com uma fonte de informação confiável e única. Exato. E aí, Gui, o que mudou assim, né, depois que a gente conseguiu ter esses ajustes, integrar e você conseguiu ter essa visualização? Acho que assim, quando a gente teve a migração da operação e iniciou o trabalho com vocês, né, vocês nos alertaram muito para isso. E contribuíram muito para essa integração completa de dados. Então, assim, sim, você tem várias fontes, né? E sim, você pode olhar os números de várias maneiras. Fazendo um exemplo simples aqui, as empresas, quando você vai analisar o balanço financeiro, resultados, elas reportam esses resultados de maneiras diferentes. Então, assim, não tem um jeito único de fazer as coisas, mas você tem que ter isso internalizado de uma única forma, né? Então, acho que assim, essa foi a principal mudança na visão analítica e estratégia de tomada de decisão que a gente passou a ter, com essa integração de informação e o que a gente vai, em quais fontes a gente vai beber determinadas informações e quais vão ser as que a gente vai escolher para a tomada de decisão. Boa. E aqui, quando a gente fala de como fazer, nós temos sempre 3 pilares de uma gestão sempre muito eficiente. A estrutura, a gente precisa delimitar ali, entender quais são os sistemas e o que tem de processo conectado a esses sistemas, para a gente não perder nenhuma ponta. Dados, é a leitura real do negócio. O que a gente vai querer analisar?
Então, assim, é desde um DRE até uma parte do WMS, para você pegar a ponta ali, enfim. E uma operação 100% integrada. Por quê? Nessa operação, você não pode ter nenhum tipo de ruído. Qualquer ruído, ele pode fazer com que você tenha um direcionamento errado, e aí você vai acabar, às vezes, perdendo umas centenas e milhares de reais. Não é? O impacto da performance. Aqui eu acho importante esse ponto, porque a gente teve alguns aumentos e algumas reduções extremamente importantes, né, Gui? Acho que o principal ponto, juntando a última pergunta com esse caso aqui agora que vocês estão vendo, foi justamente a integração quando a gente faz do investimento de marketing em mídia para, de fato, o resultado final e operacional da empresa. Como eu falei para vocês, a gente passou por um processo de digitalização muito forte. Então, nossa verba de marketing como um todo, nossa verba de mídia, ela está alocada no digital. E aí, quando você vai para um ambiente que todos nós aqui vivemos, principalmente hoje, quase monopolizado por Google, por Meta e tudo mais, e isso não se conversa com a operação, é onde você tem uma gestão não eficiente da mídia ou onde você tem problemas nos valores e na operação como um todo. O maior impacto foi esse, a partir do momento que a gente conseguiu aproximar e integrar os times e ter uma visão única. O que aconteceu? Nosso custo de aquisição de cliente, nosso CAC, diminuiu bastante, a nossa performance, o nosso ROAS, ele aumentou, então, e com o aumento de margem. Então, aquele conflito que a gente tinha de, às vezes, olhar e falar, nossa, essa campanha está fantástica, está me entregando um ROAS maravilhoso, mas quando a gente vai ver a margem de contribuição daquele produto, daquela linha, ela não conversa com as campanhas, a gente conseguiu minimizar muito isso, integrando toda essa informação. Então, acho que assim, a gente teve aumento do faturamento, melhora da margem e melhora nas performances de mídia, com redução de CAC e aumento do ROAS de campanhas. E fora a questão que a gente conseguiu diminuir o investimento sem perder receita e aumentar ela, inclusive. Acho que esse é o ponto, a cerejinha. Bom ponto. Acho que aqui, vendendo um sonho, às vezes, parece, mas assim, tudo isso conseguindo reduzir o investimento para trazer também mais, não só melhora na margem, mas mais rentabilidade para a operação. E aí, isso daqui a gente está falando aqui no pré-clique, vamos dizer assim. Quando a gente parte para o pós-clique, aqui entra uma questão operacional muito forte. E aí, você atingir os SLAs, estar dentro dessa régua, ela vai fazer com que o consumidor da Polar ele entenda muito mais sobre o valor que ele está recebendo, a experiência de compra. E aí, Gui, o que você tem para passar para a gente? Isso é um dos pontos, que a gente é muito cobrado até internacionalmente, nós como somos uma subsidiária lá da Europa, sobre a questão de performance no que impacta de fato a experiência do cliente e a imagem da marca para o cliente. Porque é uma única Polar. A experiência que ele tem com a marca que reverbera na imagem e na construção de valor de marca no mundo inteiro. Então, assim, dos vários indicadores que nós somos cobrados e que nós compartilhamos com o time lá na Europa, a questão da operação e satisfação do cliente ela é muito importante. É da cultura europeia, é da cultura americana, essa preocupação e essa coisa do cliente em primeiro lugar. E a gente teve uma melhoria, como vocês podem ver aí, atingindo um nível de excelência e acima da nossa nota de corte mínima, que é de 95%, em praticamente todos os SLAs. Então, assim, a gente conseguiu construir dentro de uma tempestade perfeita um case de evolução e de melhoria nos últimos 2 anos e entrando no terceiro, muito importante. E eu credencio isso muito à questão de saber olhar a informação correta, da forma correta, de uma maneira coletiva e integrada. Ótimo. E aí, para vocês entenderem isso, como que funciona essa experiência do cliente, que esse daqui é o fluxo do pedido. Então, a mídia vai atrair, o cliente acessa o canal, navega, compra, o antifraude e o gateway entra em ação, RP processa, OMS orquestra, WMS vai separar, vai emitir a NF, o pedido vai entrar no TMS, a transportadora vai coletar, a gente vai ter entrega final, e aí depois a gente vai ter toda a parte do saque, tracking durante o processo,
Só que isso tudo volta para onde? Para o CRM, para a gente poder fazer uma cohorte de recompra e entender quando impactar o cliente no melhor momento também. Então, isso daqui ele é cíclico, né? Ele não tem um fim, vamos dizer assim. E grande parte dos aprendizados que a gente tem, dados isolados, eles vão gerar opinião, dados integrados, eles geram direção. A direção, ela sempre vai gerar uma escala sustentável, tá? Por mais que você acabe errando ali, você vai ter o aprendizado e vai melhorar. E aqui, se a gente for falar do aprendizado da Polar, né, a gente sempre vai pensar em alta performance, porque o relógio vem de performance. Então, nós temos que entregar também uma alta performance. A gente tem que deixar tudo integrado também. Porque se eu estou falando que no relógio tem até o GPS integrado e tudo mais, nós temos que integrar tudo para a Polar e fazer com que o cliente sinta também essa experiência, né? E aqui, o principal ponto que a Polar sentiu foi a fragmentação, né? E o quanto isso custa num crescimento saudável. Tá? Gui, se você puder falar nesses 40 segundos finais aqui, o que a Polar pode passar de opinião aqui e de aprendizado para o público? Cara, acho que assim, o importante é justamente o que a gente olhou hoje aqui, o nosso caso, mostra muito essa questão de integração e unificação da informação para a tomada de decisão, né? Os dados, eles existem, né? A gente fala, né? Gestão baseada em dados não é simplesmente analisar um número, mas é analisar um coletivo de números de uma forma correta e alinhada com o seu objetivo, né? Inteligência artificial não é automação, né? E o mesmo vale para quando a gente fala de contra-fragmentação ou anti-fragmentação ou integração. Então, assim, tenham claro entre todas as áreas das suas empresas, dos seus negócios, que todo mundo tem a visibilidade da mesma informação, que todo mundo está tomando as decisões baseadas num mesmo número, numa mesma fonte, e aquela fonte que melhor vai entregar os seus objetivos, que melhor vai conversar com aquilo que você precisa. Acho que esse é o grande aprendizado que a gente ficou. Depois de patinar muito tempo, a gente fica hoje bem confortável com todos os indicadores e como a operação vem se tornando cada vez mais rentável e saudável. Ou seja, trate seus dados sempre com muito carinho, tá? E aí, quem quiser saber um pouco mais, pode me procurar no LinkedIn, Danilo Grava, ou Guilherme Acúrcio, né, Gui? Que a gente vai ter o maior prazer de conversar, bater um papo, trocar experiências, tudo o que vocês precisarem. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa ter colaborado aí com um pouco da nossa experiência. Obrigado. Olha, tem horas que o apresentador fica um pouco inconveniente, mas eu vou ter que perguntar, Gui. Eu vi ali o gráfico de vocês do número, né, dos resultados, e a Black Friday de vocês foi muito boa, né? Quer compartilhar alguma coisa do que fazer para ter um sucesso como esse na Black Friday? A Black Friday, ela é cada vez mais protagonista de toda a nossa estratégia de vendas e de campanhas promocionais, né? Então, assim, não tem como ficar de fora. Acho que a grande questão é você estar preparado, como a gente falou aqui, para ter uma operação que suporte o volume de vendas, o volume de acessos e muito bem alinhado e conhecendo muito bem o seu cliente para que as suas campanhas, num momento onde o clique aumenta, todo o valor de mídia aumenta, porque é uma concorrência gigantesca do mercado como um todo, inclusive de outros varejistas que vendem o nosso produto, clientes nossos que passam a ser concorrentes nossos muitas vezes, quando a gente fala de D2C, né? Então, você ter toda uma estratégia de informação, todo um CRM muito bem alinhado, e que vai suportar essas campanhas, vai fazer com que você consiga ter objetivos e resultados cada vez melhores, gastando menos e atingindo as metas de faturamento. Não tem milagre. E um ponto importante que não pode esquecer é um mix de margem e produto. Por quê? Quando você tem o teu produto curva C, que já está um tempo parado, e você vai promocioná-lo, você também não pode esquecer do teu curva A, que muitas vezes, se você der um desconto baixo de 5% a 10%, você vai estar com uma margem muito alta, você vai estar desovando um produto curva C junto com esse curva A, você vai controlar a sua margem e fazendo o fluxo de caixa em cima desse curva C,
para que você possa reinvestir em cima de produtos curva A ou novas apostas para entender como que vocês vão fazer nesse próximo ciclo de compra. Então, o seu produto também é sempre importante, que é o que a gente falou, produto mais mídia, como que a gente unifica tudo isso. Dica de ouro, né? Pessoal, uma salva de palmas. Espero que tenham anotado as dicas. Muito obrigado.